Você já assistiu ou leu Harry Potter? Exatamente. Hoje nós iremos trazer para você, no quadro Tudo a Ver com Ele, o que a gente conseguiu ver de cristianismo ali dentro do nosso querido filme, para quem assistiu Harry Potter. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan aqui passando para trazer mais um vídeo para este canal e hoje nós vamos falar deste quadro que é o Tudo a Ver com Ele, onde a gente tenta encontrar figuras ou algumas expressões que a gente vê que se relacionam com a vida cristã dentro de filmes, né, diversos. E a gente estava assistindo ou lendo Harry Potter, né, porque eu confesso que eu sou fã de Harry Potter, eu gosto, cara. Ele tá lendo os livros, no caso, eu li alguns acho que mais ou menos no ensino médio, eu acabei lendo alguns livros do Harry Potter, Pedra Filosofal Comuns que eu li, mas eu não cheguei a ler toda a coletânea de Harry Potter, mas eu assisti todos os filmes até Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, a série é muito boa, gente, a série é toda a saga de Harry Potter, Animais Fantásticos, é muito bom. E a gente tava assistindo o Harry Potter e assim, a gente vê já primeiro aquela história do lado bom da magia, o lado escuro, a dualidade. Aquilo ali a gente já vê algo que remete a isso, porém tem uma cena onde o vilão, que é o Voldemort, o Tom Riddle, ele tem uma cena ali, gente, que é simplesmente sensacional, né, Alan? Exatamente, ele vai entrar na casa dele, ele tá tentando recrutar a gente pro lado negro ali, pro lado negro da força, não é o Harry Star Wars. Não é Star Wars. Mas pro lado da magia negra. Magia negra, né? Daí ele acaba matando o Tiago Potter, que é o pai do Harry Potter. Acaba também matando a Lilian Potter. E daí quando ele vai tentar matar o Harry, meio que parece que surgiu uma barreira ali, né, que tava protegendo o Harry e o feitiço ele ricocheteia, né? E acaba formando ali um sinalzinho de raio do Harry Potter, e também acaba voltando o feitiço contra o próprio Voldemort. E ali o Dumbledore chega a dizer que o amor que a mãe dele teve pelo Harry foi tão grande ao ponto de criar uma espécie de uma barreira que não conseguisse acertar o Harry. Eu falei, meu amigo... Não, sensacional. Daí aquilo ricocheteia, ele acaba perdendo a maioria dos poderes, né? O Voldemort, ele tenta voltar, né, de umas outras formas durante todos os filmes, depois você assiste pra ver. Mas daí, o que a gente quer comentar é agora, a gente falou sobre o início, como que começou toda a história do Harry Potter, e agora a gente vai pular pro final, porque daí, lá no finalzinho, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre as Horcruxes, né? Fala, Brunita, Horcrux. Horcrux, fala de uma forma elegante. Horcrux é quando ele, mata alguém, né? Ele mata alguém e daí ele coloca uma parte da sua alma dentro daquela pessoa, né? Alcançando mais ou menos basicamente uma imortalidade, né? Isso. Então, ali daí a gente vai começar a entender que quando o Harry ali, no caso, ele foi ricocheteado ali o feitiço, na verdade o que o Voldemort fez foi criar uma Horcrux, né? O Harry Potter ele acabou se tornando uma Horcrux do Voldemort. E daí, ali no finalzinho dos filmes, ali durante a Relíquias da Morte, a gente entende, que a gente começa a entender durante os filmes, mas aí fica explícito lá de que o Harry teria que morrer. Ele teria que morrer porque não teria uma forma de matar o Voldemort, se não matasse todas as Horcruxes que ele tinha feito, inclusive o Harry. E daí o Harry, entendendo isso, ele acaba indo a um encontro do Voldemort, no filme Relíquias da Morte parte 2, né? E daí o próprio Voldemort vai e mata o Harry. Uma de suas Horcruxes. Daí quando ele mata o Harry, ele meio que vai ali pra um lugar bem iluminado, né? Com uma luz gigantesca que aparece o nosso querido Dumbledore. Como que é? Alvo Severo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. E daí aparece ele,
lá andando pela estação de trem, né? Que eles falam assim, isso aqui é a estação de trem. Daí o Dumbledore ele começa a caminhar com o Harry, os dois estão mortos, né? Porque o Alvo já tinha morrido. Vou dar tudo spoiler da coleção. Mas ele já tinha morrido lá no Enigma do Príncipe, né? Daí ele acaba andando com o Harry ali e ele vê uma parte sombria do Voldemort, meio que parecendo uma criança, assim, uma parte simplesmente do Voldemort. Ali jogar no chão. Ele falou assim, pô, não tem nada que você fazer com ele. Daí ele acaba voltando, de volta pro mundo, né, pra realidade dele, depois de ter visto que ele era uma Horcrux. Ele acaba retornando à vida, agora sem ser a Horcrux, e acaba matando o Voldemort depois. O que a gente remete com isso, né? A gente quer tentar mostrar pra vocês a ideia desse Voldemort que estava dentro do Harry, como sendo aquela maldição do pecado, né? A gente quer trazer essa ideia de maldição do pecado justamente para mostrar para você como que o pecado ele estava ali dentro de nós e era necessário que a gente morresse, né? Para que a gente pudesse renascer, voltar à vida, no caso, sem aquela maldição. E tem uma parte muito interessante do livro, das Relíquias da Morte, uma frase do Harry que fica gravada, que ele fala assim, que para que um possa viver, o outro tem que morrer, o outro precisa morrer. Então a gente remete muito a essa ideia de batalha espiritual, né? Que se eu quero que o meu espírito viva, eu tenho que mortificar a carne. Exatamente. Mas também a recíproca verdadeira, que se a minha carne ela continuar viva, meu espírito está morrendo. Exatamente. Para que um novo homem possa viver, o velho tem que ir para a cruz, ele tem que morrer. Então ali a gente remete muito a essa ideia de como o Voldemort mata o Harry e acaba tirando aquela maldição dele, né? Ele teve que sofrer ali a condenação, né? Sim. E também não só isso, tem algumas cenas muito bacanas dentro do Harry, igual que remetem, porque a J.K. Rowling, que é a escritora, ela também se diz uma cristã, e tem uma cena que aparece nas Relíquias da Morte, onde o Harry e a Hermione vão até a lápide dos pais dele, da Lily e do Thiago Potter. Aí tem uma frase lá embaixo, exatamente, que é muito interessante, né? A frase que aparece no túmulo do Thiago e da Lilian Potter é justamente um versículo da Bíblia, que fala sobre o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Também é um versículo da Bíblia. Isso, e também tem uma que daí é só pra quem lê os livros, né? O Dumbledore, ele tinha uma irmã. A Ariana, quando a Ariana morre, geralmente eles associam muito o Dumbledore com essa visão por ser um cara muito sábio, um cara muito da paz, como se fosse aquele cara bonzinho. E na lápide da irmã dele tem justamente um versículo bíblico que diz assim: aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então a gente vê essas figuras dentro de Harry Potter que remetem à vida cristã, exatamente, né? Exatamente. Tem aquelas figuras óbvias, tipo a serpente, que também, pô, você não vai não tem como você não olhar aquilo ali e remeter a uma das tipologias bíblicas, mas a gente está trazendo essa ideia de pecado, né, dessa dualidade entre o poder da luz e o poder das trevas. A ideia do Harry ser uma pessoa boa, uma pessoa que teve que os pais também sempre tentaram trilhar um caminho de paz, um caminho tranquilo, sim, não se vendendo ao lado dele. A forma como o amor da mãe dele acabou protegendo o Harry. Também a forma como o Harry teve que morrer para se ver livre daquela maldição, daquela Horcrux que tinha sido criada nele, da parte do Voldemort, que era o que linkava ele com Tom Riddle. Sim, é isso que a gente queria trazer com esse episódio. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e... Engarde um Levioso. Não, tô brincando. Tamo junto. Até depois do fim. Por que aranhas? Por que não podia ser assim com as borboletas?